Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet aqui pela Jovem Pan. Você nos acompanha no rádio e também com imagens no Panflix e no nosso canal no YouTube, o Jovem Pan News. Sociedade Digital discutindo sempre o impacto da tecnologia na sociedade. Hoje, tratando de um tema muito delicado e que deve ser objeto de atenção de todos nós. As fraudes que são cometidas no ambiente online, boa parte delas relacionadas aí a uma série de ações que nós promovemos na internet quando estamos fazendo transações financeiras. Os criminosos gostam de criar pegadinhas para todos nós no meio do caminho dessa nossa jornada conectada, e é sobre isso que nós vamos conversar no Sociedade Digital de hoje. Como sempre, conectado comigo, hoje na Ponte Aérea Legítima, direto do Rio de Janeiro, o André Miceli. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, você tá distante, não vou nem dizer que você tá no bunker, porque já está implícito desde o começo da pandemia, né? Agora eu estou num outro escritório, estou numa espécie de caverna, não é mais o meu bunker, mas a minha caverna, aqui um escritório que eu venho gravar, basicamente. Basicamente é a gente dizer o seguinte, né? A pandemia cria tanto encheção de saco que você tem que ficar mudando de lugar, trocando de bunker para poder dizer que você se movimentou, né? É isso. Estou aqui me auto-enganando. Vamos falar então sobre os enganos que não são cometidos de maneira deliberada, mas somos enganados mesmo, de fato, a gente não escolhe fazer esses enganos, que são essas fraudes, enfim, os golpes que acontecem no ambiente digital. E aí a gente convidou uma pessoa que vai conseguir nos guiar com orientações, explicando, trazendo números, referências sobre o que está sendo feito e o que nós podemos fazer. Essa pessoa é o Adriano Volpini, ele é diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. Adriano, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui, é uma oportunidade única, acho que não só debater o assunto, mas também ter a oportunidade de orientar as pessoas sobre o comportamento no mundo digital é fundamental. Então é um prazer e uma oportunidade única, eu que agradeço aqui o espaço. Brinquei, né, que são enganos que a gente não comete porque quer, né? Tem o auto-engano, o André trocando de sala só para fingir que mudou de lugar. E a gente, no ambiente digital, caindo em pegadinhas que são muito mais comuns do que a gente imagina. E já de algum tempo, é bem importante dizer isso, deixou de ser um processo amador, vamos colocar dessa forma. Os criminosos, quando estão promovendo ações na internet, estão criando essas armadilhas para nós, né, durante a nossa jornada conectada, eles não fazem isso de maneira amadora, de maneira arcaica. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem arquitetado, replicando, às vezes, os ambientes em que naturalmente nós estaríamos quando fosse uma ação real, né? Imitando páginas de acesso à internet bancários, imitando e-mails que são enviados por empresas, por instituições financeiras, ou seja, eles acabam mimetizando alguns dos comportamentos, alguns dos padrões para o nosso uso, e a gente cai nessas roubadas e depois fica aquela raiva, né? Pô, como é que eu fui cair nisso? Só que tem muita de algo que a gente vai falar aqui hoje, dessa tal engenharia social nesse processo. Entender o comportamento dos usuários, nós, entender como as empresas se organizam para atender essas pessoas e encontrar brechas para, no meio do caminho, promover a ação criminosa. Então, acho que para começar, acho que o primeiro recado que eu queria ouvir de você, Adriano, é o seguinte: não é algo que a gente cairia se fosse mal feito. A gente cai porque é muito bem feito. Essa é a verdade, né? É bastante oportuna a sua pergunta. São dois os grandes motivadores aqui. De um lado, você tem, de fato, a capacidade aqui do fraudador de gerar
ataques ou mesmo ofertas muito similares ao que as empresas normalmente fazem. Então, isso acaba trazendo alguma dificuldade para a pessoa identificar com mais clareza que aquela mensagem que ele está recebendo, ou aquele SMS, etc., não é uma mensagem real, não é uma comunicação feita realmente pela empresa. Por outro lado, o que o fraudador usa muito, e que isso traz um sucesso muito grande para ele, é gerar o interesse da pessoa através de uma oferta que seja absolutamente irresistível. Então, a maioria dos ataques que tem muito sucesso da engenharia social, eles estão vinculados a ofertas que os clientes têm um grande interesse. Então, por exemplo, você vai receber o dobro de pontos no seu programa de milhagem se eventualmente você fizer este cadastro. Você vai comprar uma televisão que custa R$7.000 por R$1.000, mas precisa ir por esse link. Ou você vai receber um brinde ou uma isenção de tarifas por um determinado período. Então, essa geração de expectativa e de benefício muito grande para a pessoa é o que o fraudador normalmente usa e que gera na pessoa um interesse muito grande de atender. Então, eu diria para você que explica pela imensa maioria dos casos de sucesso do fraudador. Agora, quando a gente olha a natureza dos ataques de engenharia social, me parece que eles são independentes da arquitetura tecnológica onde aquela fraude vai operar. Ou seja, engenharia social funciona para roubar dados do cartão de crédito, para acessar uma conta bancária, para clonar um celular e, aparentemente, vai funcionar para o Pix também. A gente vai entrar num novo modelo de pagamentos que, de alguma forma, vai estar também sujeito a esses mesmos golpes. Tem alguma maneira, diferente da educação, diferente dessa que estamos fazendo aqui, de alertar, de conversar com a sociedade sobre os riscos aos quais as pessoas estão expostas, tem alguma outra forma de proteger as pessoas desse tipo de golpe? Veja, a engenharia social ela é muito difundida não só realmente para as transações bancárias, tá? Você vai ver em inúmeras situações que essa é a técnica mais empregada. E por quê? Tem uma explicação muito óbvia para isso. As empresas, em geral, para operarem no mundo digital, elas já sabem que uma premissa importante é o investimento na tecnologia que ela vai prover para o cliente, mas também na segurança dessa tecnologia, porque um ambiente inseguro gera uma aversão da pessoa, do cidadão, do cliente, em operar no mundo digital. Pensando nisso, os bancos e as empresas investiram significativamente na proteção do seu ecossistema de pagamento. Como você bem colocou, independe da tecnologia, porque o ataque de engenharia ele sempre ele é realizado para fora das fronteiras da empresa. Nesse caso, o fraudador migrou para isso porque ele tem enfrentado muita dificuldade em conseguir ter sucesso cometendo a fraude contra a empresa. Então ele passou a mirar no cidadão, no cliente, como um elo mais fraco da corrente, né? Então a metáfora que nós usualmente fazemos, eu gosto de usá-la bastante, é como se eu entregasse um carro blindado para a pessoa e a pessoa andasse com as janelas abertas porque acha mais agradável do que usar o ar-condicionado. Ele vai parar no semáforo, muito provavelmente ele vai ser assaltado e o problema deixa de ser o carro blindado, mas muito mais a forma com que você utiliza esse carro blindado. Então, a tecnologia em si, ela é bastante segura. E isso se aplica também ao Pix. O Pix tem um desenvolvimento muito direcionado pelo Banco Central. O Banco Central é quem define os critérios de tecnologia e de segurança do Pix. Obviamente, várias entidades acabam auxiliando, apoiando nas definições, mas o Banco Central é o regulador e o definidor de todo o sistema. E todo esse desenvolvimento foi pautado por segurança desde o princípio. Desde o desenvolvimento do fluxo da transação até o armazenamento das bases de dados.
Onde resta e onde fica, de fato, o risco é no momento em que você utiliza, no momento em que você ou faz o cadastramento da chave, ou quando você faz a utilização no momento da transação. Porque é exatamente aí que o fraudador vai atacar via engenharia social. Para isso, a informação é extremamente relevante. Se eu fosse classificar aqui para você, mais de 90% do que pode ser considerado como eficiente num caso como esse é a cultura, é saber como se comportar no mundo digital e no momento de uma transação. Então, realmente, dentre todos os fatores, para mim, diminuir a assimetria entre o conhecimento do fraudador sobre as transações e o comportamento no uso digital e a população em geral é o que vai tirar a oportunidade do risco. E aí, para atingir esse objetivo, né, entra um papel importante de informacional e educacional, né? Claro, a gente está falando sobre uma população, em boa parte, que vem descobrindo, não é, o digital à medida em que vai usando, que vai fazendo, né? Muita gente, se a gente for pegar o histórico recente, uma parte importante da população não estava bancarizada até pouco tempo atrás e descobriu uma conta online, ou um aplicativo, ou uma conta em banco, né, para dizer o básico, por causa do recebimento do auxílio emergencial. Se celebrou, inclusive, esse número recentemente dessa população que a gente alcançou bancarizada. A minha pergunta é a seguinte: nesse processo educacional, a gente tem vários fatores. Tem o processo enquanto sociedade dentro de casa, aprendendo e fazendo. Tem a escola com um papel fundamental para que as próximas gerações consigam alcançar esse mesmo caminho. E tem um outro elemento que são as próprias empresas trabalhando com ferramentas de orientação e guias, vamos colocar assim, para atender a esse gap. Como é que os bancos trabalham isso do ponto de vista educacional? Eu sei que alguns têm aquelas páginas, né, de segurança, mas é mais um material, é quase que institucional, ele não necessariamente chega de uma maneira palatável, vamos colocar assim. Como é que que lição de casa tem sido feita pelos bancos, pelas instituições financeiras de modo geral, para alcançar esse objetivo e diminuir esse gap? Então, esse ponto para mim é talvez um dos mais relevantes, porque quando nós olhamos as comunicações que as empresas faziam até pouco tempo atrás, elas tinham um objetivo de repassar cuidados, né? Então você dizia muito mais quais eram os cuidados que a pessoa deveria ter no ambiente digital, ou seja, ele no momento que você vai fazer, no caso dos bancos, no momento que você vai fazer uma transação. E para nós ficou bastante claro que, além de recomendar, quais são as recomendações, repassar os detalhes aqui de como se proteger, tinha um aspecto importante que era explicar, ensinar para as pessoas de como a fraude acontecia, como é uma tentativa de fraude. Quando você se deparar com esta situação muito provavelmente é uma fraude. E aí, quando ela acontecer, você adota os procedimentos que vão, de fato, lhe proteger. Tá? Então, o que os bancos e a Febraban, em conjunto, a Febraban acaba encabeçando boa parte desse processo de comunicação e conscientização e que depois é replicado pelos bancos de forma articulada e coordenada. Nós passamos a fazer um conjunto de comunicados e orientações muito didáticas e de uma forma que as pessoas de fato conseguem entender como acontece a fraude e como de fato você se protege. Vou dar um exemplo aqui de engenharia social, que é muito pouco digital, mas que traz um dano enorme para as pessoas, que é o golpe lá do falso motoboy, em que uma pessoa liga para a casa do cliente e pede para ir retirar um cartão na casa dela porque ele em tese foi fraudado, né? E a pessoa com receio, no momento de pressão, ok, digita a senha no telefone, onde eles capturam o dado, e a partir daí passa um portador lá, que é um falso motoboy, para retirar esse cartão. A dica é muito simples, né? E tornar essa dica muito de fácil entendimento é o que vai trazer o sucesso da comunicação. Então os bancos passaram a dizer, olha,
nenhum banco jamais vai até a sua casa, em hipótese alguma, para retirar nada, cartão, telefone, nenhum objeto. Então são cuidados muito simples, porque às vezes nós colocamos um conjunto de 10, 12 recomendações, mas algumas são muito simples e efetivas. Junto nesse esforço coordenado, nós fizemos na semana passada uma semana exclusivamente voltada para a segurança. Essa coroa de forma importante o nosso esforço de comunicação com os clientes. Essa semana ela é alinhada ao que acontece em várias regiões do mundo e com o mesmo objetivo, que é preparar as pessoas para o comportamento no mundo digital. Como você mesmo colocou, o processo cultural ele é muito relevante numa situação como essa. Então, essa semana, os bancos fizeram, junto com a FEBRABAN, um processo extenso de comunicação com uma didática muito importante de como acontecem as fraudes e como as pessoas devem se proteger, nas diversas modalidades. Tá? Além disso, em alguns casos, que são públicos que são mais afetados por determinadas modalidades de fraude, existem ações focadas, como, por exemplo, para pessoas na melhor idade ou pessoas num determinado nicho de atividade, existem comunicações e ações específicas, até mesmo com palestras, com conversas pessoais que possam ajudar o cliente, o cidadão, a se proteger melhor. E isso vai, inclusive, além das questões de transações bancárias, porque o risco digital, como vocês mesmos colocaram, ele vai muito além. Você pega a questão do auxílio emergencial, demonstrou isso, né? As pessoas buscando dados, tentando realizar transações, muitas vezes fora do sistema financeiro. E essa inclusão digital pós-pandemia aflorou ainda mais isso, em que nós tivemos pessoas na melhor idade iniciando suas atividades em transações digitais e, por outro lado, muita gente que passou a ser bancarizada tomou contato com transações digitais, e o que acabou gerando uma oportunidade aqui para o fraudador. Diga, André. Voltando um pouquinho ao Pix, quando a gente extrapola a questão de engenharia social e olha para a arquitetura, o Brasil segue sendo uma liderança, uma referência na construção de tecnologias para o sistema financeiro. Já é assim há bastante tempo e o Pix, mais uma vez, corrobora essa ideia. Quando a gente olha as fraudes, do ponto de vista de arquitetura e tecnologia, eu vi algumas discussões sobre interceptação de QR Codes, sobre possibilidades de hackeamento, efetivamente, de contas, das proteções que os bancos estavam tratando e de um processo que busca dar o reembolso para a vítima em caso de roubo e de fraude. Existe um processo sendo avaliado diante desse contexto. O que a gente pode esperar para o Pix no que diz respeito à tecnologia, à segurança da tecnologia propriamente dita? Bom, a tecnologia em si ela é segura. Aqui, os bancos brasileiros eles são reconhecidos mundialmente pelo avanço nas tecnologias de segurança. Da mesma forma como o sistema financeiro se desenvolveu bastante, a segurança precisou também se desenvolver para conseguir garantir esses serviços. Tanto que, como você mesmo colocou, tem um desenvolvimento de ataques de fraude no Brasil extremamente robusto e que acaba exportando essa tecnologia de ataque para outras regiões do mundo, né? Então, não é difícil encontrar serviços ou ataques de fraudes, né, desenvolvidos por hackers brasileiros, por fraudadores brasileiros, que passam a ser comercializados no exterior, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. Então nós estamos acostumados a conviver num ambiente mais hostil, né, sob a ótica de fraude. E junto com isso, uma dificuldade muito grande em gerar punição para quem comete a fraude. Isso torna o ambiente bastante desafiador.
Sobre os pontos que você colocou de QR Code, etc., dos benefícios dessa tecnologia chegando agora no Brasil é que nós tivemos a oportunidade de aprender e entender quais foram as ações de sucesso e insucesso fora do Brasil. Como eram as ações que poderiam nos proteger mais ou menos em relação a tentativas de fraude, seja no momento do pagamento, no momento do cadastramento das chaves, porque ações similares a essa já ocorreram, por exemplo, na Inglaterra, onde o sistema de pagamento já está um pouco mais maduro. Então, de lá nós tiramos bastante experiências. O que nós podemos esperar, nesse primeiro momento que está havendo o cadastramento de chaves, o que ocorre com mais frequência são as tentativas de phishing para capturar dados sobre a ótica de ofertas para esse cadastramento do Pix. Então eu te dou um benefício qualquer se você cadastrar a chave do Pix. Para isso, clique aqui e digite os dados de acesso à sua conta. Então esse é um que nós já vimos, já estamos presenciando no dia a dia, já é uma realidade para nós, e que de fato se soma aos ataques de fraude que nós temos com outras origens, ou seja, eles utilizam a mesma forma. O segundo será com certeza no momento transacional. Então, eu não tenho dúvida que haverá tentativas aqui de enganar as pessoas para cometerem pagamentos, realizarem pagamentos, pagamentos para destinos, para beneficiários incorretos, né? Então, alguém lhe aciona como se fosse uma venda de um produto e na hora de lhe enviar o link de pagamento, o QR Code, ou pedir que você pague, ele coloca um destino diferente dos recursos. Para esse aqui também há processos muito robustos de proteção das chaves e da origem e destino do pagamento. Então, havendo atenção no momento de liquidação, ou seja, se você checar se para quem você está pagando de fato é para quem você deve, né, esse risco fica bastante minimizado. Sobre o item do ressarcimento que você colocou, é fato, os próprios bancos aqui através da FEBRABAN colocaram uma sugestão no Fórum de Segurança do Pix para a oportunidade de eventualmente criarmos um processo de devolução do dinheiro caso se identifique uma fraude. Então, imagine que uma pessoa A fez um pagamento indevido e que caiu numa conta B, um banco identificou esse pagamento. O que nós pleiteamos uma vez que eu identifico, me permita devolver o dinheiro para a pessoa A. Esse pedido é importante porque o Banco Central trata o Pix como irrevogável. Então, uma vez feita a transação, ela nunca é cancelada. E nós pedimos ao Banco Central essa possibilidade de fazer essa devolução, caso o banco identifique e o dinheiro ainda esteja disponível na conta de destino. Agora, tem uma questão sobre o Pix, e eu acho que a gente está num momento super oportuno para isso, que embora seja ainda uma ferramenta, enfim, um meio desconhecido de muita gente, para não dizer de todo mundo, né? O pessoal cadastra a chave, mas não sabe muito bem como é que vai funcionar. Do lado de quem está recebendo também tem aquela incerteza, aquela dúvida, porque a gente vai no nosso hábito, naquilo que regularmente a gente faz, que já é conhecido, né? Se muda alguma coisinha ali no processo, levanta aquela dúvida. Então é uma jornada de aprendizado. Talvez com o Pix, agora, nesse momento, surja a possibilidade de intensificar esse processo educacional, de fazer com que as pessoas comecem a entender vantagens, riscos e procedimentos, né? Não é simplesmente o fazer por fazer. O aplicativo do banco é simples, legal, aí o cara deixa tudo funcionando no automático, sem as cadastradas na memória do celular, e aquele comportamento de alta vulnerabilidade, né? Então, a gente vive esse momento em que é uma ferramenta com uma possibilidade alta de a gente fazer essa jornada, não só de incluir uma nova vantagem, um benefício, um novo recurso para as pessoas, mas de, junto desse benefício, colocar na mão dessas pessoas a possibilidade de um melhor entendimento sobre o que é o risco, o que é vantagem, o que é seguro, o que não é no digital, né, Adriano? Não, sem dúvida. Eu acho que essa é a grande missão e onde os bancos e a FEBRABAN vêm investindo bastante,
e noto que o próprio Banco Central também tem intensificado essa comunicação. É um sistema de pagamento novo, é uma transformação relevante na forma de se realizar transações no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que, para que esse comportamento seja correto, adequado, e as pessoas consigam não apenas se proteger, mas também decidir, né, qual é a melhor forma dela executar aquele pagamento, o que é mais conveniente para ela, passa pela informação. Eu defendo muito que a assimetria ela é extremamente danosa no sistema de pagamento. Quando você tem, e para tudo, né, quando você tem assimetria entre as partes, e o fraudador se vale muito disso, você gera um prejuízo muito grande para uma dessas partes, e no caso aqui o bom cliente. Então, a adoção do Pix, ela, por melhor que sejam os esforços, ela tende a ser gradativa, até para que as pessoas consigam se familiarizar com essa forma de pagar, né? Quem recebe lá, o lojista estar preparado e ofertar com mais frequência o Pix como uma forma de pagamento, porque hoje é muito comum as pessoas ofertarem o cartão de débito ou crédito, dado a sua rapidez e eficiência, né? Então o Pix entra como mais uma forma de pagamento ali e passa também pelas questões culturais, as pessoas entenderem que esse meio de pagamento pode ser extremamente benéfico, e ele porque traz uma redução de custo para todas as partes, para o cliente que faz o pagamento e também para o estabelecimento que recebe esses valores, né? Então essa adoção passa pelo conhecimento do cliente. Esse conhecimento precisa ser estimulado, essa informação precisa chegar até ele através dos esforços da FEBRABAN e de todos os participantes, né? Porque hoje, além dos bancos, nós temos aproximadamente 700 outras instituições que foram autorizadas pelo Banco Central a também processarem o Pix. Sim. Então, neste caso, eles também precisam se juntar nesse esforço, que com certeza, bem sucedido, transforma o sistema de pagamento de forma segura. Ô André, posso pedir licença a você para trazer um outro tópico aqui antes da gente fechar? Que é claro, meu amigo. Que é o seguinte, o Adriano mencionou o motoboy, né, o golpe do motoboy, a gente falou muito sobre o phishing, falamos sobre outras táticas, mas tem dois golpes, vamos colocar assim, que estão em alta também, infelizmente, e que eu queria gastar um pouquinho de tempo com eles aqui nessa nossa reta final, porque, embora bastante comuns, as pessoas acabam sendo surpreendidas. Um deles, e a gente assistiu muito ao longo dos últimos meses, a história da clonagem do WhatsApp com a história do SMS, né, o token via SMS. E tem muita gente caindo em golpes relacionados ao sistema financeiro por meio do SMS. Eu queria que o Adriano falasse um pouquinho sobre isso. E um outro que, para mim, é uma das grandes bizarrices, mas ele também é bastante comum, que é o da central telefônica falsa, né? Que envolve uma interação ali com o criminoso de uma maneira... a gente pode colocar como algo mais analógico, né? Já que está no telefone, mas ele também acontece e passa por alguns processos aí bem complexos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois, para a gente explicar e, enfim, as pessoas saberem, Adriano, como se blindar disso tudo. Legal, Carlos. Acho que você abordou um bem interessante aqui, que para mim às vezes é até difícil da gente... vários casos acontecem a todo momento, e tem casos que você fala, puxa, como é que isso aqui foi possível, né? Como as pessoas acabaram caindo, né, nesse tipo de fraude. O SMS é um que, para mim, o fraudador está onde os clientes estão, onde a comunicação está, onde é mais fácil dele acessar. Então, o WhatsApp é largamente utilizado porque as pessoas estão lá, né? Você imaginar que alguém manda uma mensagem para você pelo WhatsApp com um número novo e diz, olha, troquei meu número, me transfira R$10 mil, e as pessoas falam, ok, eu transfiro, sequer confirmam, né? Às vezes para nós parece estranho, mas de fato as pessoas fazem muito no automático, né? E por que eu estou dizendo que essa questão do automático para mim é relevante? A frase que você colocou, que é o analógico,
muitas vezes nós nublamos o real motivador, o real problema da fraude em função da tecnologia. A gente imagina que a tecnologia está por trás, o digital está por trás da questão da fraude. Na verdade, não é isso, tá? O canal digital, ele permitiu uma amplitude de acesso do fraudador, uma abordagem maior do fraudador, ele encontrar mais pessoas para realizar a mesma fraude. Mas, de fato, a abordagem é analógica. A engenharia social nada mais é do que uma abordagem analógica. Isso é exatamente o que você capturou aqui. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade para capturar isso. Porque esse ato de enganar pelo phishing, o ato de enganar pelo SMS ou pelo WhatsApp, ele é exatamente igual quando se vendia um bilhete premiado na rua. Olha, eu estou aqui com um bilhete premiado sorteado, vale 1 milhão, você me dá 100 mil aqui porque eu não tenho tempo para ir retirar o prêmio. E a pessoa fala, ok, né, vou ganhar 900 mil sem fazer nada. Então, esse mesmo golpe analógico se transferiu para um ambiente digital, com uma abordagem um pouco diferente, mas a estratégia é muito similar. E aí, a questão do digital acaba nublando um pouco do entendimento das pessoas. Então, essa observação é muito, muito relevante. E é onde nós insistimos muito na comunicação. O desconfiar deve fazer parte do nosso comportamento digital. O golpe do SMS é bem interessante. Você não fez qualquer solicitação, você não pediu nada, recebe um código de SMS que alguém pede para que você repasse. Se a pessoa desconfiar por 2 minutos, dizer por que eu estou recebendo um SMS com um código que eu não pedi e por que eu tenho que passar para alguém, ela imediatamente para a fraude, né? Essas abordagens são muito similares, tanto para transações bancárias, quanto para o WhatsApp, quanto para o uso dos sites de leilão, em que a pessoa vai lá, simula um cadastro e diz que você recebe um SMS para confirmar esse cadastro. Na verdade, esse SMS é para você receber um token ou algum código para que o fraudador ative, e quando você repassa para ele, ele ativa o serviço em outro lugar. Então, um exemplo do WhatsApp aqui, não me alongando nele, mas usando como exemplo. Quando você ativou o duplo fator de autenticação no seu WhatsApp, no seu celular, ninguém consegue baixar o seu WhatsApp num outro aparelho. Essa é uma função de segurança do próprio WhatsApp, sim, que ele inclusive recomenda. Para que você baixe o WhatsApp em um outro aparelho no computador, imediatamente ele vai pedir para gerar esse código de segurança, que nós chamamos de segundo fator. Esse código vai para o seu SMS, você recebe lá no seu celular esse código. Então, qual que é o ataque que o fraudador faz? Ele começa o processo de cadastramento num outro aparelho, força você a receber o SMS e entra em contato com você, alegando N formas, que você está fazendo um cadastro aqui para receber pontos, ou que você recebeu um código aqui para terminar a ativação de uma oferta nesses aplicativos de venda de veículos, e ele pede para que você repasse esse código de SMS para ele. Quando você repassa, ele baixa o seu WhatsApp num equipamento novo. Então, sempre que o SMS vai para você, a primeira preocupação que você precisa ter é: eu pedi para que esse SMS fosse gerado? E por que é que eu tenho que repassar esse SMS para alguém? Ele é exclusivamente para mim, para eu usar num eventual cadastramento. É como uma senha, né? Exatamente. Ele é uma senha. E ele é uma senha randômica justamente para que você não tenha ela memorizada e não digite ela em qualquer uma dos phishings que você recebe. Sim. Quando você me pergunta aqui sobre o falso funcionário, esse também é um golpe que preocupa bastante, porque as pessoas acabam realizando transações a pedido do fraudador. Nós já tivemos casos no mercado, tentativas importantes em que o fraudador liga e diz: olha, eu sou um funcionário do Banco X, estou fazendo aqui um teste, você poderia realizar uma TED para mim, para cadastra esse favorecido, escrito teste, né? Ele cadastra uma conta qualquer de algum banco e pede para que você faça uma transação de 1.000, 5.000, 10.000 reais, e ele diz: olha, fique tranquilo que
à meia-noite, quando os sistemas do banco processar, o seu recurso será devolvido automaticamente. Banco nenhum vai pedir para você entrar em contato e fazer uma transação de teste mandando dinheiro para outra pessoa. Qual é a abordagem? O Ardil sempre passa de uma habilidade muito importante de comunicação, eles falam muito bem, conversam. Há uma engenharia social com base em informações que ele procura na internet a seu respeito. Então, quando nós temos a nossa rede social, as nossas informações pessoais públicas na internet, nós facilitamos muito a ação do fraudador para que ele faça esse ataque. Porque, veja, o fraudador vive disso, né? Então, ele tem tempo suficiente para eleger um nome, buscar CPF, data de nascimento, pai, mãe, etc., montar um arquivo, ele mesmo, e a partir daí abordar a pessoa para que ela realize a transação. Então, é muito importante atentar que o banco jamais liga para ninguém para pedir transação e nem para solicitar que ela dê dados, forneça dados, senhas, token, etc. Bom, dicas preciosíssimas, né? Acho que tem aqui um guia bem importante para a gente poder se livrar, evitar, não é, cair nessas roubadas, nesses golpes e tudo mais. Entendendo também um pouco do lado das empresas, então como é que os bancos, as instituições financeiras trabalham de algum modo para minimizar os efeitos desses ataques que vão acontecer. Não é? Faz parte do processo que o criminoso tente levar vantagem, mas também do outro lado tem um investimento muito grande de tempo, de dinheiro e de inteligência, de capacidades diversas que são reunidas para tentar combater esses criminosos e minimizar os efeitos disso tudo. Eu quero agradecer demais o Adriano Volpini, que é diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, que esteve com a gente aqui neste Sociedade Digital, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse universo e como a gente pode se proteger. Adriano, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlos. Deixar uma mensagem final aqui. O sistema financeiro tem investido mais de 2 bilhões de reais por ano em segurança e uma porção importante desses investimentos em comunicação e orientação das pessoas. Então, as pessoas podem confiar, sim, nos sistemas de pagamento. Como você disse, os ataques sempre vão fazer parte, e uma cultura de segurança por parte das pessoas vai ser fundamental daqui para frente. E agradecer também e deixar um abraço aqui para todo o seu público também. André Miceli, um abração, meu parceiro. Um abraço para você, obrigado, Adriano, e um abraço para todo mundo que nos ouve e vê, meu amigo. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Você que nos acompanhou até aqui, ficou atento a essas dicas, eu sugiro que você anote todas elas e compartilhe por aí para ajudar as pessoas a se protegerem desses golpes. Se você pegou pela metade do caminho e se interessou, é só procurar lá no Panflix ou no YouTube Jovem Pan News, Sociedade Digital, a íntegra deste nosso bate-papo com o Adriano, com todas as dicas e orientações para evitar os golpes na internet. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo o impacto da tecnologia no seu dia a dia. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.